Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe neste momento em que aqui nos encontramos reunidos em seu nome. Temos a certeza e a convicção de que a sua presença se faz desde o instante em que nós aqui chegamos com este propósito de estarmos juntos para estudarmos, de estarmos juntos para refletirmos, de estarmos juntos para poder falar de uma doutrina que ele prometeu há 2000 anos atrás. Allan Kardec, no livro A Gênese, o capítulo 18, Sinais dos Tempos, no item 25, vem nos dizer que o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que, diante da renovação social, ela sente a necessidade de aplicá-la. Mas quando nós lemos o Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, tem uma parte que Kardec nos fala, dizendo que os Espíritos anunciaram de que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que eles, os Espíritos, como missionários de Deus e agentes de sua vontade, eles vieram instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. É uma informação que os imortais trouxeram a Kardec. E, naturalmente, quando ele afirma que o Espiritismo não cria a renovação social, mas quando a humanidade madura, ela verifica que a renovação ela é uma necessidade. E é assim que nós vamos verificar na metade do século XIX, o século em que o materialismo dispensava a existência de Deus. Explicava-se as coisas apenas com o conhecimento da matéria. Não era necessário Deus para explicar as coisas. E é neste contexto que nós vamos observar a doutrina espírita surgindo como um sol no obscurantismo do materialismo, na escuridão que nós, os homens, encontrávamos, vendo apenas restritamente a matéria. E a doutrina espírita surge, fazendo com que as mentes fossem iluminadas por um diamante. Este diamante são as palavras luminosas do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita ressuscita e traz à humanidade um grande legado, sintetizado numa obra que foi lançada no dia de sábado, um sábado primaveril, naquela manhã do ano de 1857, no dia 18 de abril, na Palais Royal, em Paris, especificamente na livraria Dandy. A partir daquele instante, a humanidade foi aquinhoada com o maior arcabouço filosófico que ainda é desconhecido pela humanidade. O Livro dos Espíritos. A síntese de uma doutrina nova, a síntese de todos os livros lançados até então, onde os imortais conseguiram trazer à humanidade, revisando o trabalho do codificador,
e trazendo à lume uma obra que trata das causas primárias, do mundo espírita, das leis morais, das esperanças e consolações. Era uma doutrina nova, uma novel ciência, diferente das ciências até então conhecidas. Uma ciência que, ao mesmo tempo, era uma ciência e é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Uma ciência que, como ciência prática, utiliza-se do laboratório da mediunidade, tendo como instrumento o próprio médium, trazendo à humanidade o esclarecimento a respeito da comunicabilidade entre os espíritos, dando-nos a entender de que podemos nos comunicar, não só entre nós, os encarnados, porque somos espíritos encarnados, entre nós e aqueles que nos antecederam à pátria espiritual, e vice-versa, e entre aqueles que vivem a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas, como doutrina filosófica, vem nos explicar que esta vida de relação, ela tem consequências morais. E que nós precisamos estar atentos para que na vida de relação nós possamos praticar o bem, nós possamos ver o próximo como irmão nosso em humanidade. Lembrando da recomendação de Jesus para que nós nos amemos mutuamente por sermos todos filhos de Deus. Em síntese, é uma novel doutrina que vem falar sobre a nossa natureza. O que estamos fazendo aqui, a nossa origem e a nossa destinação. É assim que a doutrina espírita surge no meio da humanidade. Uma humanidade descrente de Deus. E a novel doutrina vem logo na primeira questão, esclarecer-nos, desmistificar o Deus antropomórfico que até então nós, condicionados, ao longo de séculos e de milênios, víamos Deus com a imagem humana. Porque quando nós observamos as Escrituras, a criatura que é criada à semelhança do Criador. Mas como o Criador ainda abstrato, as criaturas criaram o Criador à semelhança da criatura. E o Deus conhecido era antropomórfico, era o homem com as feições respeitosas, um homem idoso, que nos desenhos e nas imagens eram transmitidas como sendo Deus. E a doutrina espírita vem desmistificar esta concepção. Porque o codificador, sabiamente, não perguntou quem, porque se assim fizesse, estaria condicionado a esta parte que, ao longo da história, os homens aprenderam. Mas ele perguntou de uma forma sábia, que, de uma maneira indefinida, deixando a resposta para que seja ratificado aquela ideia anterior do antropomorfismo ou não. E a resposta é magistral. Os Espíritos vêm dizer que Deus, ele existe, sim. É a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. Qual é a imagem que fica com uma resposta desta? Nenhuma. Mas quando Kardec pergunta o que é o Espírito, a resposta também é magistral. Princípio inteligente do universo. Quando lemos pela primeira vez
Já o Livro dos Espíritos, passamos a compreender, sem imagem alguma, a criatura à semelhança do Criador. Porque o Criador é a inteligência suprema do universo e a criatura é o princípio inteligente. Sem nenhuma imagem, nós podemos depreender de que a criatura, à semelhança do Criador, vem jogar por terra um conceito que a humanidade tinha ao longo de milênios, trazendo-nos revelações novas, e no momento em que Deus não existia para os homens. Não havia necessidade da explicação. E o Livro dos Espíritos vem não só trazer-nos a concepção de Deus desta maneira, mas vem também, num raciocínio lógico, dar-nos a convicção de que Ele existe. Quando a resposta é de que, pelo efeito, podemos conhecer a causa. E tudo que não é obra do homem é obra de uma outra inteligência, que nós podemos denominar Deus, Oxalá, em qualquer outra língua, a denominação que seja, mas é uma inteligência superior à do homem. E que o Espiritismo, naquele momento, vem trazer à humanidade estes esclarecimentos, conforme eles anunciaram ao codificador, e ele colocou em prolegômenos. Chegou o momento marcado pela divindade para que eles pudessem ser os instrumentos do Pai para instruir e orientar a humanidade. E a doutrina espírita, ela veio neste instante, de uma forma muito singela, naquela manhã, naquele sábado, primaveril do mês de abril, de uma maneira tão subliminar que as primeiras edições foram esgotadas rapidamente. E a sua expansão, até os dias de hoje, vem esclarecendo de forma diamantina a mente e os corações aflitos. E a doutrina espírita vem nos trazer com o seu poder moralizador, com a sua visão abrangente, com a diversidade, a generalidade das questões em sua abrangência, um conhecimento novo, revelações novas, e diferente de qualquer outra doutrina, ela é capaz de secundar o movimento de regeneração. É uma doutrina que quase 200 anos após, nós observamos que ela navegou em séculos, o século das luzes, o século da ciência, da tecnologia, momentos graves que a humanidade passou, 2 grandes guerras mundiais, mas ela singrou estes momentos cheios de anfractuosidades, de uma forma muito tranquila, sem que houvesse necessidade, com todo o desenvolvimento tecnológico e científico, de haver uma alteração qualquer nos seus postulados. Porque a doutrina espírita, ela tem a sua base em leis naturais, em leis divinas, perenes, e que, apesar das mudanças que a humanidade passa, estas leis, elas permanecem as mesmas. Nós é que no processo evolutivo vamos cada vez mais olhando estas leis perenes, de acordo com o nosso estado evolutivo. E, naturalmente, a cada olhar,
Com a evolução que nós vamos adquirindo, vamos depreendendo dela, na sua profundidade, o conhecimento da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, de uma maneira mais aprofundada à proporção que o desenvolvimento intelecto-moral vai sendo conquistado por cada um de nós. É uma doutrina nova que vem revelar à humanidade a imortalidade. Até então, seres como nós, criaturas, eram apenas aqueles que nasciam, viviam, morriam, e depois da morte, a grande interrogação. E o interessante é que, quando nós analisamos as religiões, nós verificamos que esse pós-morte, todas elas admitem a imortalidade. A diferença que existe é a explicação de como é a vida após a vida. E a doutrina espírita é aquela que, diferente das demais, ela vem nos trazer a realidade desta vida, porque foram os espíritos que criaram a grande e a maior rede social que a humanidade conhece. Não foi o criador do Facebook. Porque foram eles, os espíritos, que vieram dizer a Kardec, no laboratório mediúnico que ele se utilizou, na metodologia que ele aplicou para dali retirar as verdades, na universalidade do ensino, foram eles que vieram dizer como é a vida no plano espiritual. Foram eles que disseram: somos espíritos. Vocês, amanhã, será como nós. Somos imortais. A vida do espírito após a criação é única. Só temos uma vida. Já refletiram sobre isto? Porque, às vezes, mesmo conhecendo, como espírita que somos, nem sempre refletimos sobre esse aspecto. Porque as existências são inúmeras. O espírito ele é imortal a partir do momento da sua criação. As experiências vividas nas existências é a possibilidade do seu crescimento que o Criador coloca numa escola para que ele possa, nesta vida de relação entre as criaturas, amar a Deus. Porque a doutrina espírita veio nos revelar que a lei áurea, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, que Jesus, diante da lei que já era conhecida, veio trazer um complemento para que nós pudéssemos entender melhor, porque Deus era abstração. Amar a Deus, uma coisa, de todo o coração. Então, ama a teu próximo como a si mesmo, que esta lei é a mesma lei de amar a Deus. E a doutrina espírita vem nos explicar que é incongruente dizer que se ama a Deus e não se ama a criatura. E o ensinamento é amar ao próximo, não é amar ao semelhante. E nós dizemos que amamos a Deus, mas se fizermos uma reflexão mais aprofundada, vamos verificar que ainda não amamos a Deus. Porque o ensinamento é amar ao próximo. E eu não amo algumas criaturas, irmãs nossas, do reino animal. Ainda tem uma certa ojeriza, tem um certo medo, um certo receio, porque nada que existe na criação, porque a doutrina espírita veio nos revelar o que são o espírito, a matéria e a criação. Veio nos tornar transparente o conhecimento
do Espírito, da matéria e da criação. Por isto que na primeira parte do livro dos Espíritos nós vamos encontrar eles instruindo-nos, dizendo que no universo existe o Espírito, a matéria e Deus, o Criador. Então nós sabemos o que não é Espírito é matéria. O que não é matéria é Espírito. Então no universo só existe estas duas coisas. E quando nós estamos diante de amar ao próximo, nós estamos diante de amar as criaturas. As criaturas, porque criadas por Deus, têm uma finalidade. E se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o animal peçonhento, nós temos receio, matamos, nós ainda estamos no caminho de amar a Deus. Porque amar a Deus é amar o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, e os reinos que transitam de um para o outro. É a demonstração de que já somos capazes de compreender que Deus é a causa primária, é o Criador, é a criação, é o Criador incriado. E diante da vida de relação com o próximo, nós damos um exemplo daquele que amou e ama a Deus. Exceto Jesus, nós vamos encontrar em Francisco de Assis o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Peixe, o irmão Lobo, e ele denominava todas as criaturas de irmão e de irmã. Já era a concepção intrínseca na sua intimidade do amor ao próximo, do amor a Deus. Nesta concepção que o Espiritismo veio nos trazer, falando-nos também sobre a reencarnação, este ir e vir, fazendo-nos entender aquele diálogo magistral do doutor da lei, que na escuridão da noite, receoso de ser observado, procura o mestre. E a cidade se encontrava com as suas luzes quase, na maioria, apagadas. E aquele diálogo se dá num ambiente onde ele chega curioso para saber sobre o nascer de novo, e que Jesus o esclarece que é possível, sim, nascer de novo. Mas ele não entende. Aí Jesus diz, se você, Nicodemos, é doutor da lei e não entende dessas coisas, como te falar das coisas espirituais? E Nicodemos sai com a interrogação, mas a mensagem foi registrada no Evangelho, para que nós possamos compreender esta lei divina, que possibilita à criatura a oportunidade de emergir numa dimensão mais densa, revestir uma indumentária carnal e ter uma experiência que pode ser de segundos a centenas de anos nos dias de hoje, para que nesta vida de relação pratique o bem. E a doutrina espírita vem nos explicar a reencarnação sem aquelas ideias anteriores que a humanidade também procurou explicar com outros conceitos, como a metempsicose, de você voltar num corpo de um animal, o que a doutrina espírita vinha esclarecer de forma científica da impossibilidade de um ser que já atingiu a estatura espiritual, a consciência de ser e de si, num patamar energético em que as suas vibrações necessitam de um corpo compatível com este estado, que não é compatível com o corpo de um ser em evolução que ainda não tem a consciência de ser e de si.
E assim a doutrina espírita vai desvelando, falando-nos a respeito dos universos, dizendo que na casa do Pai, como Jesus falou, tem muitas moradas, e classifica os mundos, colocando-nos na condição do habitat em que nós estamos vivendo, com relação aos outros mundos. Mas isto são revelações da grande rede social daqueles que, no plano espiritual, vieram nos dizer como é que é a vida espiritual. Como é que é a vida do espírito? Após desvestir-se desta indumentária, no momento em que a vida nos conduz pelo veículo da vida para outra vida. Porque a morte foi condicionada para nós ser negra, intransponível, algo que era uma barreira, que o materialismo, nas suas concepções obscuras, não dava e não dá nenhuma esperança ao ser de que após a morte tudo acaba. Ao contrário, é uma doutrina que nos convida à extinção da morte, pela morte, ao autocídio, porque não nos dá nenhuma esperança. Nascer, viver a vida conforme se deseja, se gozando aquilo que se pode dentro do hedonismo, servindo ao mundo e não estar no mundo para viver e aprender, e que a morte é o fim de tudo. É um convite àqueles que admitem esta doutrina ao suicídio, como sendo a expectativa daquele que tem uma dor moral, e que a sua estatura, sozinho, não é capaz de enfrentá-la. Precisa de ajuda, precisa de apoio, para poder reerguer-se e enfrentar aquele desafio que ele mesmo solicitou naquela encarnação para poder crescer e aprimorar-se. Mas quando a doutrina espírita revela àqueles que passam pelas aflições, a vida do espírito é única, as existências são várias, é uma oportunidade que o Criador dá para que todos nós passemos pelas provas e expiações num mundo compatível com esta característica, para que nós vençamos a nós mesmos e voltemos à pátria espiritual com créditos diante do compromisso que nós assumimos. É uma doutrina reveladora que vem destruir o materialismo. Mas quando falo em destruição, quero lembrar a lei de destruição, na terceira parte deste arcabouço filosófico que é o Livro dos Espíritos, dizendo-nos que a lei de destruição é uma lei natural, mas ela não é como nós imaginamos. Destruir, extinguir, acabar e não mais existir. A lei de destruição é a lei de renovação, é a lei de transformação, para que possa, desta forma, na renovação, crescer-se, aperfeiçoar-se, progredir. E a doutrina espírita vem dizer-nos de que essa concepção materialista, de que tudo se acaba com a morte, não é verdadeira. Porque a morte é a extinção, a destruição, no sentido que os Espíritos nos trouxeram, da transformação da indumentária que o Espírito reveste para uma experiência carnal, mas a essência que o anima permanece viva, ativa, em uma dimensão que os nossos sentidos limitados não conseguem perceber a dimensão espiritual. E foram eles que vieram dizer ao codificador: eu fui suicida, não vale a pena.
O sofrimento é incalculável. Eu não tinha a concepção, porque a minha primeira surpresa foi observar que os meus problemas, eles não acabaram. Ao contrário, aumentaram em nível exponencial, porque eu me via o meu corpo, não podia agir sobre ele, e eu também não podia viver a vida espiritual, porque eu estava impregnado ainda de fluidos vitais que me impedia de viver a vida material, porque o corpo em extinção, e de viver a vida espiritual, porque eu ainda não tinha me desprendido dessas energias. E foi tanto tempo de sofrimento, pela ignorância, porque o suicida ele não é a favor da morte. O suicida ele quer sair daquela situação difícil. E como o materialismo leva-o a essa condição, por ele não conhecer a novel doutrina que vem abrir estes horizontes na compreensão do espírito imortal, para enfrentar a vida com a galhardia que naturalmente cada um de nós temos diante do desafio, quando a compreensão da imortalidade faz parte das nossas concepções. A vida é bela. A vida nos traz experiências pela dor, mas o Espiritismo, além de trazer as revelações que na casa do Pai tem muitas moradas, vem nos trazer a revelação de que Jesus é o guia, é o modelo a ser seguido, é o exemplo mais perfeito que a humanidade conhece da aplicação das leis divinas que se encontram escritas nas nossas consciências. Ele é o modelo a seguir, é o guia que veio testemunhar a lei do amor. Mas eu gostaria de lembrar sobre o amor. Quando falamos em amor, naturalmente, a concepção que temos, ainda restrita, é do amor, como nos informa a veneranda Joana de Ângeles, que ele tem várias facetas. Tem o amor infantil, o amor egoísta, o amor sensual, o amor posse. Esse é o amor que nós estudamos. Este é o amor que nós conhecemos. E quando falamos em amor, a restrição mental nossa, nesta concepção, fica limitada a estes conceitos. Entretanto, o Espiritismo vem nos trazer a concepção do verdadeiro amor que Jesus tem por cada um de nós. Quando o Espírito Lázaro nos fala da lei do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer que o amor, ele resume a doutrina inteira de Jesus. Que no início, nós somos instintos, avançados e corrompidos, prestemos bem atenção, avançados e corrompidos somos sensações. Instruídos e depurados somos sentimentos. E o ponto mais sublime do sentimento é o bolo da cereja. É o amor. Nós não temos sentimento, apesar de dizermos. Nós estamos numa fase evolutiva porque avançamos corrompidos, equivocados, afastados da lei divina. Abandonamos a lei divina. Nos equivocamos. Nos dias de hoje é que, após o arrependimento, abre-se para nós este diamante luminoso que ilumina as nossas mentes, afaga as nossas aflições, consolando-nos, que é o Espiritismo que resgata a pureza do Evangelho de Jesus,
ressuscita e vem nos esclarecer as mensagens luminíferas do seu Evangelho, porque ele disse que enviaria um outro Consolador, porque o Consolador é a sua boa nova, é a mensagem cristã que ele trouxe. O outro é para esclarecer o que ele havia dito e que ele não podia ter dito à época, porque haveria necessidade da evolução, que a ciência evoluísse para trazer aos homens e secundar esta novel doutrina para o entendimento das leis morais que o Evangelho de Jesus vem nos orientar para o nosso crescimento intelecto-moral. E nós vamos encontrar o Espiritismo como sendo a doutrina capaz de secundar este momento de transição, para que nós possamos entender o novo mundo pelas informações com a característica progressista que o Espiritismo tem, que vem nos atualizando a cada momento, pelas mediunidades abençoadas, e que o alto se utiliza no programa do Cristo de cristianizar a humanidade para esclarecer cada vez mais, de acordo com as necessidades, as informações, os esclarecimentos, as orientações que vêm do alto, conforme está exarado em Prolegômenos. Nós somos os ministros de Deus, os agentes de sua vontade, que viemos instruir e esclarecer os homens. E a doutrina espírita hoje, já com as obras aí, milhares, à disposição da humanidade, coerentes, afinada, com a síntese de O Livro dos Espíritos, que o codificador, diante das suas 4 partes, decodificou em mais 4 livros, trazendo-nos a compreensão de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, decodificada, a primeira parte, causas primárias que nós encontramos na Gênesis. Na segunda parte, o mundo espírita, nós vamos encontrar ele codificando esta parte no Livro dos Médiuns. As leis morais, ele traz para o Evangelho segundo o Espiritismo, que escolheu sabiamente aqueles pontos que não trariam nenhuma interrogação a quem quer que leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nos traz o consolo, as explicações, as orientações para que melhor possamos enfrentar os desafios da vida, compreendendo os desígnios de Deus, a razão aceitando e, naturalmente, o coração também aceitando e aí cumprindo os desígnios de Deus de forma obediente e resignada. 2 virtudes que o Evangelho nos traz, obediência e resignação. Mas para sermos obedientes é necessário conhecer uma ciência nova, estudá-la, para que possamos, na vida, saber que ela é passageira, que tudo o que acontece está nos desígnios do Pai, e que nós nascemos, todos, para tirarmos férias na terra. É isso? Primeiro, nós queremos a felicidade na terra. E quando nós raciocinamos, nós verificamos que a terra não é um paraíso. E nem seus habitantes são santos. Porque se fôssemos santos, a terra era um paraíso. Mas nós estamos construindo este paraíso na renovação, que a humanidade vai sentindo a necessidade de isto acontecer nestes momentos de transição para o mundo novo.
Um mundo novo em que as gerações vêm sendo dada a oportunidade para a convivência, conforme está na Gênesis, no capítulo 18. 2 gerações conviverão. A geração ainda compromissada com seus erros, e que a divindade dar a oportunidade para que possa reparar, aprender, crescer, no momento em que a oportunidade é a última. Porque chegou um momento da transição em que o joio e o trigo precisam ser separados para aproveitar-se o trigo e dar a destinação correta ao joio. Mas aqueles que continuarem rebeldes, certamente, a divindade dará outras oportunidades aos rebeldes para habitarem outro habitat do Pai, compatível com as suas rebeldias. Porque o habitat passa por uma transformação que nos conduz à regeneração. E Jesus, nas bem-aventuranças, disse: quem herdará a terra são os mansos de coração. Então, como não somos santos, a terra ainda não é um paraíso, esta renovação é para que nós possamos construir este mundo novo, um mundo de paz, um mundo em que estas confusões que nós estamos vivendo, o desrespeito, a drogadição, destruição da família, que somos protagonistas deste momento tão grave, mas também podemos dizer santo, um momento santificado, porque são nos momentos mais graves que nós temos condições de verificar se nós estamos em paz ou em guerra. Porque a guerra exterior, se ela está dentro de nós, nós também estamos em guerra. Mas se ela existe, e nós estamos ativos, não apáticos, observando, e o nosso interior está em paz, é sinal que nós estamos nos renovando. É sinal que nós temos esperança, nós temos confiança, nós sabemos que o futuro que nos aguarda, ele é promissor, que o momento é passageiro, por mais que demore, mas ele vai passar. Enquanto passa, o Pai nos deu a oportunidade da convivência com os nossos irmãos e a humanidade, para que nós possamos cada vez mais olhar o outro como um irmão, porque todos somos filhos de Deus. Isto é uma luta interna muito grande. Porque não conseguimos ainda olhar o outro como irmão. Olhamos o outro como estrangeiro, se ele é de outras plagas, de outro país. Olhamos o outro da cidade próxima com indiferença. Olhamos o outro da nossa própria cidade, que está a alguns metros de nós, com discriminação. Mas a doutrina espírita vem nos ensinar que devemos retirar estes véus, domar as inclinações que ainda nos conduz a estes atavismos, para esta renovação que a humanidade já sente a necessidade de fazê-la para este mundo novo. Porque não precisa ser espírita para saber que nós estamos numa transição. Basta olhar, numa análise rápida, o mundo hoje globalizado, o que está acontecendo na face da Terra, em todos os locais, que nós chegamos à conclusão que nós estamos numa fase de mudança. Algo vai acontecer. E esta renovação se faz sobre a égide do governador espiritual da terra, que é Jesus. Está no leme
e sabe perfeitamente para onde nós estamos sendo conduzidos. E os amigos espirituais já informaram que o nosso sistema, na visão cósmica, ele gira em torno de outro sistema, e que o outro sistema gira em torno de outro, formando uma galáxia pequena dentro de todas as outras que existem, mas que nós estamos caminhando na direção da constelação de Hércules. Mudanças que se fazem necessárias e que a cada instante nós vamos vendo na vida de relação a geração nova que se diferencia daquela geração que está tendo a última oportunidade para aproveitar permanência no habitat do Pai. Uma geração nova que não é deste habitat. Uma geração nova que está encarnando. Isso quer dizer, vestindo a indumentária carnal pela primeira vez na face da terra. Uma geração nova que também é composta de espíritos que reencarnam, porque já estiveram antes, cumprindo missões, tarefas, e que agora vem ajudar o Cristo nesta renovação para o mundo de regeneração. Mas nós somos protagonistas. O que é que nós estamos fazendo? O papel da doutrina espírita neste processo de regeneração é muito importante, porque é ela que desvela, é essa ciência nova que tira os antolhos e faz com que nós possamos ver a vida como realmente ela é. A vida passageira na existência, o após, porque nós amamos a Deus e cremos em Deus. Mas o nosso amor ainda é incipiente. Porque quando nós temos um ente querido acometido de uma enfermidade qualquer, e que ele vai para o local apropriado, para o hospital, é cuidado, e passa por momentos graves na sua saúde física, todos nós ficamos orando, pedindo a Deus para que tudo corra bem. Ele volta, e quando volta, o que é que nós dizemos? Graças a Deus. Não é assim? Mas quando ele vai, ou ela, e os desígnios do Pai chama para a verdadeira vida, nós dizemos, graças a Deus? Não. Tanto o retorno para a nossa convivência, quanto ao retorno para a pátria espiritual, nós devemos dar graças a Deus, porque são os desígnios do Pai, que naquele momento achou conveniente levar aqueles que conviveram conosco no momento certo, nos antecedendo à pátria espiritual, num até logo, porque a volta, ela é comum a todos nós. A doutrina espírita não enfrenta a morte, mas esclarece a morte que foi morta por Jesus há 2000 anos. Quando ele apareceu, conforme as Escrituras dizia, 3 dias após, em várias vezes, para não deixar dúvida a ninguém, dizendo que era imortal e que ele ia ao Pai e ia guardar o lugar para aqueles que seriam os seus discípulos, seus apóstolos. Então a morte foi morta. Mas os nossos equívocos, depois de 300 anos, nós aí pintamos a morte do jeito que nós sabemos. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que a morte é um fenômeno natural, comum, dizendo-nos até que é um momento magnânimo para o espírito. Porque o retorno à verdadeira vida, após uma experiência
aonde naturalmente, se a prática do bem fez parte, ela pode ser exitosa, dando àquele que retorna a consciência tranquila de que aproveitou as experiências que a vida proporcionou naquela existência para que este retorno lhe dê condições, porque o Espiritismo nos traz também algo a respeito da justiça divina, desvelando-nos de que a justiça divina dá a cada um segundo as suas obras. E se aquele que aqui vive procurando praticar o bem, no retorno à verdadeira vida, a justiça divina só poderá também lhe oferecer o bem. Porque afinizado com os amigos espirituais que praticam o bem, serão eles que o receberá na pátria espiritual. Isto é justo, é lógico, é compreensível. Não é compreensível praticar o bem, retornar à pátria espiritual e a justiça divina mandar para o umbral. E a justiça divina não manda ninguém para lugar nenhum. Nós é que somos conduzidos por afinidade. Por isso que o ditado popular, tal vida, tal morte. Não é isso que a gente fala? Então, que nós procuremos os recursos que o Espiritismo nos traz para sermos orientados na vida de relação, na prática do bem, porque o Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo para nos conduzir às plagas da felicidade. As bem-aventuranças é para todos. Como nós todos somos aflitos, Jesus disse que aquele que souber passar bem pela aflição, ele é o bem-aventurado. Porque senão todo mundo era bem-aventurado. Porque todos nós passamos por dificuldades, por dores. E é assim que nós vamos verificando essa novela doutrina secundando estes momentos e de uma importância para que nós possamos compreender a vida espiritual, a vida material, a transição que nós estamos passando, os nossos compromissos assumidos com o alto, e podermos praticar o bem, ajudando Cristo, na renovação da humanidade, renovando-nos, cada um, com as mudanças íntimas que possamos fazer de forma consciente e responsável. Nós nascemos para servir. Este é um propósito existencial comum a todos nós. Nós nascemos para aprender uns com os outros. Nós nascemos para ajudarmos-nos mutuamente. Que nós possamos nos ajudar, que nós possamos aprender mutuamente, mas, sobretudo, que nós possamos servir. Porque o Cristo nos disse que é melhor servir do que ser servido. E quando nós praticamos, nós começamos a destruir em nós egoísmo, vaidade, orgulho, no sentido que os Espíritos nos trouxeram. Nós não vamos acabar com o egoísmo, nós vamos transformar. Nós não vamos acabar com a vaidade, nós vamos transformar a vaidade. Nós não vamos acabar com o materialismo, nós vamos transformar a concepção materialista. E é isto que a doutrina espírita nos convida. A importância da doutrina espírita nestes momentos é porque ela traz o Evangelho de Jesus para a nossa compreensão fácil. Jesus disse que era a porta, no momento que se referia aos pastores. Kardec vem dizer que a doutrina espírita é a chave fácil
para que nós possamos entender o Evangelho de Jesus. E numa analogia, podemos dizer que o Espiritismo nos dá a chave para que nós possamos chegar na porta, abri-la, e quando abrimos, nós encontramos o caminho, o único, que é o que Jesus nos convidou. Mas muitos de nós podemos ter a chave à mão e ficar admirando a chave. E talvez procurando portas erradas. A nossa chave é para abrir a porta. A chave é para ir ao encontro de Jesus. Para que, neste encontro, nós possamos encontrar nele a água que não é igual àquela da samaritana. É a água que mata a nossa sede e que jamais nós estaremos sedentos. É a lição que ele nos trouxe para que nós possamos, desta forma, viver este momento de transição, secundado pelo Espiritismo, que nos conduz à consciência tranquila. Por isto, que nós podemos afirmar, se tivermos o Evangelho de Jesus como roteiro, compreendamos, nos dias de hoje, o Espiritismo, a doutrina espírita, como roteiro seguro, as nossas consciências estarão tranquilas. Mas para que isto aconteça, faz-se necessário aplicar a estratégia de que a ausência do mal deve fazer parte de nossas vidas. Mas, para que nós fiquemos com a consciência completamente tranquila, faz-se necessário recorrermos ao Criador, através do laço que nos prende a Ele. Todas as criaturas estão presas ao Criador por esse laço divino, que é colocado de forma ativa no momento que o nosso pensamento, aliado ao sentimento, elevamos ao Pai pela oração. Por isso que a prece é uma fortaleza e ela deve fazer parte de nossas vidas, para que nos momentos difíceis recorramos à oração conforme Jesus nos orientou, ou louvando a Deus, ou rogando, ou agradecendo, para que nós possamos, desta forma, navegar nestes mares bravios, que o momento nos leva desta transição de forma consciente, tranquila, porque a melhor maneira de nós passarmos por este momento é fazermos a renovação íntima que se faz necessária em cada um de nós. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, não esqueçamos, nós detemos um tesouro que está à disposição, aguardando apenas que nós nos direcionemos no seu sentido, para poder beber na fonte luminosa das lições que o Espiritismo nos traz hoje, na sua doutrina codificada, nas obras que nós dizemos complementares, subsidiárias, decodificadas, não interessa, mas estas obras que já estão aí há milhares, que as mediunidades abençoadas de um Chico, de um Divaldo, de um Raul e de tantos outros médiuns estão trazendo para que nós possamos conhecer, meditar, sentir, mas, sobretudo, viver, praticar. Porque de nada adianta apenas conhecer, ou apenas conhecer e meditar, porque nós somos convocados pelo Espiritismo para colocar em prática as lições que nós já aprendemos. Então, que Jesus nos abençoe, possibilite-nos
aplicar todos estes ensinos que já detemos, nas oportunidades mínimas, nas máximas, em todo o momento das nossas vidas, para que estejamos com Jesus a todo momento, porque Ele está conosco sempre, mas nós é que precisamos estar com Ele. E a nossa dificuldade é muito grande de conviver com Ele, desde o acordar até o adormecer. Que nós possamos praticar de forma constante, repetitiva, os seus ensinos, para que a presença nossa possa entrar no diapasão do Mestre Divino, do amigo divino, que cuida de todos nós, com carinho, com amor, com zelo, nos acolhendo, nos fortalecendo, para que nós prossigamos neste mundo de paz, conforme Ele anunciou, através das vozes que disseram aos pastores, quando ele se encontrava na manjedoura, ele, como governador da terra, autorizou: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Glorificou o Pai, disse: a plataforma da terra é de paz, e a condição para que a paz ela se estabeleça. Boa vontade. É sinônimo de benevolência. Benevolência é o primeiro passo daquilo que nos salva. Caridade. Benevolência, indulgência, perdão. Se nós formos benevolentes, nós estamos construindo uma terra de paz. Então, que tenhamos boa vontade uns para com os outros, amando-nos cada vez mais. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado.